Fala, construtor! Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje um ObraCast especial aqui, porque eu tô com 3 amigos, né? 3 fornecedores que se tornaram meus amigos. E a gente vai falar sobre fornecedores de obras de alto padrão. Ou seja, é um assunto polêmico. Por quê? Porque todo mundo quer ter uma casa de alto padrão, mas pouca gente está disposta a pagar pelo alto padrão. Então a gente vai falar um pouco desse assunto, eles vão se apresentar. E então eu estou aqui com Silveira, da Rodapé.com, Aleandro, da Obra Fácil, e Rodrigo, da Temper Valley. Começando por você, Rodrigo, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho você, da sua empresa. Claro. Olá, pessoal, ótimo dia. Eu me chamo Rodrigo Cabral, sou CEO lá na Temper Valley, que fica em Taubaté, uma fábrica voltada para a esquadria de alumínio no segmento de alto padrão. Atendemos a região toda aqui do Vale do Paraíba, Grande São Paulo também. E é um prazer estar com você aqui hoje, Evandro, e com os colegas aqui, com o Silveira e com o Leandro. Meu fornecedor desde a primeira, segunda tempo, casa, né? Já faz tempo que a gente tem essa parceria aí. Obrigado por ter vindo aí. E vamos falar do assunto aí. Vamos. Alê? Estamos aí mais uma vez, né, Evandro? É isso Parceria aí desde o começo. Meu nome é Aleandro, Alê da loja Obra Fácil, de São José dos Campos. Foi a 6ª loja, hoje nós estamos já com 10 lojas. Esse ano será a 11ª. E estamos aí para debater mais uma vez sobre esse assunto aí. Certo. Tamo junto, agradeço o convite e a presença dos colegas aí. Aí, Silveira. Boa tarde não, bom dia, né, todos, né? Estamos aí, mais uma vez, batendo papo aí sobre esse assunto tão maravilhoso, né? Que é obra, né? Estou num segmento que eu gosto muito. E a Rodapé.com já caminha nesse segmento há 15 anos, né? Estamos aí na luta, eu e o Paulo lá. E é sempre um desafio, né? E esses papos aqui ajudam muito a gente nessa corrida aí. E eu brinco, Silveira, o dia que o Paulo esteve aqui, eu falei, e você não vai lembrar, mas quando a gente compra, né, quando a gente paga, a gente lembra, né? Às vezes o fornecedor não lembra tanto. Mas a minha primeira casa que eu fiz, não para vender, para morar, que depois acabei vendendo, eu mudei para ela em 2010, devo ter comprado o material com você em 2009, então acho que era bem no começo da empresa ainda, no começo, né? Vamos dizer assim, quando seu core business ainda era rodapé, né? Hoje a gente tem uma gama de produtos lá, tem uma série de coisas que vocês fornecem. A gente brinca que é, de fato, né, 2007, né? E de direito, quando a gente abre a empresa mesmo, né? Entendi. Desde 2008 aí que a gente está aí. Ah, legal. Bom, antes da gente começar, a gente tem um clube de fornecedores dos quais vocês participam, né? Onde a gente tentou... Uma das coisas que mais acontecia, Rodrigo, até o que eu mais recebo nos directs, nas caixinhas, é quem são meus fornecedores para tal assunto. Então a gente resolveu criar a plataforma ConstruClube, concentrar todos eles num lugar único. Assim eu não preciso falar individualmente. Quando eu preciso indicar para alguém, quando alguém que me segue quer um fornecedor já validado, é só ir na plataforma, né? A gente tem lá desde fundação, lajes, esquadrias, louças e metais, forros de madeira, e assim vai. E aí o ConstruClube traz sempre um mimo aí, um presente para vocês, tá certo? Obrigado. Ah, que legal. O Ale já tá... Eu já tenho. Olha que bacana. Personalizado. Que legal. O Ale já tá fazendo coleção. Mas eu deixo em casa, o Ale no escritório. Já tinha já uma, né? Já ganhei uma dessa, pô. Que legal. E a outra passa pra gente aí. E a outra... Ah, tá. Aqui, ó. E a outra coisa, né? Isso aqui é novidade pra mim. Então, na verdade, a gente tem bacana. um amigo que é distribuidor, né, desse energético, do ITS, ou seja, eu por muito tempo queria achar alguma coisa para tomar durante o trabalho que fosse diferente do café, por azia, por uma série de coisas, quando você vê, você tomou um monte. E aqui, né, ele é sempre zero e tal, e... Que bacana. É a primeira vez. E ele vai preparar um kit e vai mandar para vocês lá depois, para vocês experimentarem. Tá bom? E já pode experimentar aqui? Já. Eu vou experimentar aqui. Sim, vamos lá, né? Tem mais sabores aqui. Tá bom. Framboesa e limão.
E se todos são zero, né? Porque a grande diferença, o grande problema é que a gente só quer tomar o que é zero hoje em dia, né? O metabolismo abaixou. 40 e 12, né? Lembra do 40 e 12. Então, é verdade. Eu e o Alê temos a mesma idade, 40 e 12. 40 e 12. Pega pra mim, por favor. Opa. Bom, mas não, o... Outra canequinha. 40 e 12, mais conhecido como 52. É um jeitinho carinhoso de falar a verdade. E vamos fazer um brinde aí, então, É isso aí. a ObraCast, nossa parceria aqui. Viva, viva. Isso aí. A nossa. Tá bom, vamos lá. Na verdade, eu cada vez tô mais ambientado com essa ideia de bater um papo sobre certos temas, né? Como eu falei no início, eu queria trazer fornecedores de alto padrão, fornecedores que escolheram ou a vida acabou mostrando o caminho do alto padrão, porque eu quero debater exatamente sobre essa dificuldade que a gente enxerga do que o cliente quer o alto padrão, mas ele quer o preço de mercado, mas ele quer o serviço de mercado, mas ele quer o melhor preço, né? Então, assim, o que eu percebo é que a gente precisa ter uma narrativa e um processo de conscientização dele que, para ele ter esse alto padrão, ele precisa fazer boas escolhas de materiais, de fornecedores, de gestores de obra, de terreno, né? Vamos dizer assim. Então, tudo isso, e vocês, né, os três, são tidos, né, são reconhecidos no mercado como empresas que trabalham com produtos de alto padrão, né? Eu fiquei realmente impressionado, Rodrigo, o dia que eu visitei lá sua fábrica, né, o seu showroom, quando a gente foi definir pela linha Infinity, certo? De um dos clientes, né? E a gente foi lá para escolher, né? Para acompanhar o cliente nessa escolha. E depois a gente teve a verificação, né? A comprovação. A comprovação do material aplicado na obra, né? Realmente o acabamento, a drenagem, tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais aí dessa linha Infinity, eu acho que primeiro, e depois a gente fala um pouco desse posicionamento no mercado. Evandro, acho que foi muito assertivo o tema quando você escolhe falar de alto padrão, né? Porque a fábrica da Temper Valley, lá em Taubaté, ela é preocupada realmente com o alto padrão. Isso vai desde a escolha das máquinas. A gente teve o cuidado de comprar máquinas, há uns 2 anos atrás, máquinas italianas, que a precisão dela é muito assertivo. Desde o corte, a usinagem, tudo máquinas italianas automatizadas, né? A embalagem, nossa, a qualidade com que sai a embalagem da fábrica, como ela é envolvida no plástico, o selo de qualidade que a gente cola quando a peça foi 100% vistoriada, isso é alto padrão, é o cuidado com os detalhes, né? Eu brinco, é os cuidados com os 2 milímetros, faz toda a diferença. E falar da linha Infinity, Evandro, é falar de uma linha que eu sou licenciado aqui na região do Vale, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte e Litoral Sul. Eu sou licenciado exclusivo dessa linha, uma linha nossa da Temper Valley, e é uma linha realmente voltada para um público premium, né? Um público de exclusividade, que busca exclusividade para o seu projeto. É uma linha, como você falou, tem toda a inteligência de drenagem, então a gente consegue trabalhar com um trilho no mesmo nível, fazendo a captação de água, né? Uma linha que oferece aí uma performance de deslizamento muito bacana, acima da média, ela é muito leve, né? E minimalista. Ela tem um perfil olhando de frente para ele de 22 milímetros. Então, traz o minimalismo, que é hoje que está numa tendência que o arquiteto busca, é projetos com mais vidro e menos volume de alumínio, né? Então, é uma linha muito bacana que vale a pena conferir de perto lá no showroom. Ah, legal. E como é que você conscientiza o cliente, né, a investir um pouco mais no seu produto, né? Eu acho que a grande briga hoje das marcas consolidadas é que todo mundo quer, né? Eu brinco que na construção de uma casa, cada escolha é uma renúncia. Sem dúvida, né? sem dúvida. Se você vai escolher um tapete caro, você não precisa investir no porcelanato que está embaixo dele. Né? Vamos dizer assim, é meio isso. Né? Então, assim, o que eu vejo é que tem uma grande disputa pelo cliente para conseguir conscientizar que é o seu produto que vai fazer com que
com que a casa seja reconhecida como de alto padrão, né? Vamos dizer assim, né? E vocês que são grandes revendedores da Deca sempre saíram muito na frente nisso, né? Ou seja, poxa, e você já está com uma marca consolidada, aí você pega uma linha de alto padrão dentro de uma marca consolidada, você consegue ir aumentando o seu faturamento dentro do mesmo, com o mesmo cliente, né? E como é que vocês fazem essa conscientização lá, Rodrigo? Como é que você cria esse processo de venda, esse processo de... É assim, Evandro. A linha Infinity, ela está inserida dentro de um contexto. Quando o cliente chega na fábrica, ele já percebe, como você percebeu, que ele está indo num local diferente, com atendimento diferente. A gente tem uma equipe hoje de 7 consultoras, a maioria delas são arquitetas também, ou engenheiras, então tem propriedade para falar com o cliente, muitas vezes orientar que aquela solução que foi apresentada é a melhor para aquele projeto. Então tem todo um contexto onde ele é recebido na fábrica, ele faz uma visita dentro da produção, acompanhada pela consultora e por um engenheiro quando necessário. Ele passa pelas máquinas italianas que eu falei agora, ele passa por uma máquina que eu trouxe da Itália também, que faz a embalagem das folhas. Então o nosso produto chega na casa do cliente com muita qualidade. E a gente colocou agora de um ano para cá uma película também de segurança no perfil, que é aquela sensação de tirar o plástico azul do fogão novo. A película fica no perfil, de modo que o cliente só vai remover aquela película a hora de fazer a limpeza do pós-obra. Então veja, Evandro, é um contexto que o cliente está inserido que ele passa por tudo. E depois ele sobe e vai para uma área de atendimento premium também, bem exclusiva, bem atendido. Então todo esse cenário, ele passa pelo showroom da Infinity, ele vê no toque a diferença de uma linha convencional de mercado para uma linha premium que é a Infinity. Então ele, dentro de um cenário da fábrica, ele vai sendo conduzido e o cliente de alto padrão, ele sabe quando ele está lidando com um produto de alto padrão. Talvez esse contexto que eu acabei de narrar agora é o que somatiza para a escolha final do cliente por um produto de maior qualidade. Tá certo, tá certo. E vocês lá, Alê, conta pra gente aí, porque vocês, vamos dizer assim, tá faltando a palavra, mas vocês cresceram muito em torno, certo? De uma marca consolidada, né? Que é a Deca, certo? E aí vocês... Como é que o cliente sai de uma linha de entrada e vai para essa linha de alto padrão? Né? Eu brinco uma vez, quando a gente ainda fazia obra preço fechado, lá na própria Obra Fácil, a gente tinha um orçamento de R$30.000 em louças e metais, lá do mesmo fornecedor, de vocês lá. O cliente foi e falou, não, tudo bem, você paga a diferença. O cliente voltou com de 130. E agora? Não, eu falei, tá bom, agora eu tenho 100 a mais para você pagar. Assim, mas são escolhas, cada escolha uma renúncia, né? Vamos dizer assim, o pessoal acaba priorizando suíte master e lavabo. Mas como é que é essa condução, né? Vamos dizer assim, eu entendo que para você como fornecedor... É muito interessante que o cliente saia de um orçamento de 30 e vá num de 130. Só que daí você tem que fazer essa experiência do cliente para ele entender que esse investimento vale a pena, né? Não, a gente, como eu sempre digo, né? Nós da Obra Fácil, falando em Deca, a gente não é melhor do que ninguém, a gente é só muito especialista, né? Você sabe que agora, né, o rollout das novas lojas já tem o porcelanato da Portinari, da Ceusa, que é do grupo da Dexco, mas o nosso core mesmo é Deca. Então, como a gente conhece muito produto, aparecem clientes que já orçaram outras marcas, né, marcas boas também, mas todo mundo, na verdade, quer colocar Deca. E todo mundo quer uma casa de alto padrão, como você disse. E aí ele chega ali com alguma especificação do arquiteto, uma ideia do que ele quer. E aí a nossa equipe vai passando ambiente por ambiente, mostrando para ele, né, as vantagens e as desvantagens. Às vezes ele está bem orientado a preço, não é isso, isso, isso. Mas quando ele navega dentro da loja, por ambiente, e a gente explica, é conforto, é performance de uma bacia, como você disse... a prioridade é o lavabo e a master. E no lavabo e na master, ele quer um metal black matte.
Aí aquela bacia que ele estava querendo economizar já não tem o assento com a ferragem que vai combinar. Então, aí ele começa a entender que não é tão simples. Eu quero isso e o preço é esse. E aí, assim, não é por convencimento, por forçar nada. Ele acaba entendendo que realmente o ambiente vai ficar, né, bonito, harmonioso, com tudo combinando. E acaba fluindo. Aí depois, quando o pessoal vem falar comigo, não, mas isso daqui é muito caro, eu falei, vamos fazer o seguinte, monta do seu jeito, no seu sonho. Depois a gente fala de negociação. Vamos ver primeiro. Então, porque na verdade contei o meio, né? Sim. E contei o fim, contei o começo, contei o fim, não contei aliás, contei o começo, contei o meio, não contei o final. Né? Então vamos falar assim, o orçamento previsto pelo engenheiro, entre aspas, era 30 mil. Né? Sim. O especificado pelo arquiteto era 130. Sim. E se eu não me engano, a gente fechou alguma coisa em torno de 55, ou seja, onde ele realmente entendeu que o investimento faria sentido para ele. Faz né? sentido. Né? Por exemplo, sei lá, o gourmet, né? Vamos dizer assim, eu acho que os 3 pontos que todo mundo mais investe é o gourmet, sim, o lavabo e a master, isso né? aí, Então, assim, então realmente no final do dia essa consultoria acaba fazendo diferença, né? E você, Silveira, vamos lá, você tá lá, né, vendendo o queridinho dos arquitetos e o terror dos orçamentos de obra, que é o forro de madeira, né? Vamos dizer assim, o forro de madeira, quando a gente vê lá no 3D, ele vai do valor inicial até o top que custa 300% do valor inicial, né? Então, assim, como é que você faz essa curadoria com o cliente, né? Ou seja, a gente tem clientes que a gente tem juntos lá, a gente tem cliente que não abre mão da madeira natural, sim, a gente tem cliente que quer a beleza da madeira natural, mas não quer ter manutenção com o passar dos anos, né? Como é que você lida com essa experiência, não só no forro de madeira, mas acho que principalmente no forro de madeira? Então, Evandro, a gente está inserido aí no mercado de luxo, né? Então, os projetos chegam para a gente, é um projeto que tem ali para gastar ali com o meu material, né, que é o forro, o piso de madeira, que geralmente está atrelado o forro de madeira com piso de madeira, escada, deck. E os projetos, assim, eles seguem vem para a gente, um cliente que ele tem lá 3 milhões para gastar ou tem 1 milhão para gastar, o projeto vem com todo o preenchimento de forro em tudo, garagem, área gourmet, cozinha, entendeu? Então, tipo assim, eu tô falando assim algo que poderia até você falar para mim, pô, que legal, né, Silveira? É bastante área. Mas nem todo o projeto o cliente está preparado para aquilo. E o projeto já deu aquela ideia para ele que a casa dele vai ficar assim. Aí tem que se adequar. Eu sei que, de repente, o budget do cara não é para aquilo ali. Aí, na hora que senta na minha mesa ali, a gente fala ali que a nossa mesa é um divã, né? Que aí a gente vai puxando, né? Que a venda é algo muito psicológico, né? Você vai trocando ideia com o cara antes, para saber, né? Como é que é, como é que tá aí como é que ele tá, a disposição. O que ele quer e o quanto ele está preparado para aquilo. Para gastar, né? E o produto que eu vendo, assim, não tem como ser assim, você não tem um mais barato? Não existe. Piso de madeira, forro de madeira, ou você trabalha com produto de primeira linha, né? Ou não trabalha, né? Eu fiz a opção por não trabalhar. Com esse tem segunda linha de madeira, mesmo sendo material natural? Tem. Você sabe muito bem, material forro comercial, piso de madeira comercial. Eu fiz um dia a opção de não mexer com isso mais, porque eu mexo com isso, mexia já há 15 anos, né? Depois 15 anos da empresa, 30 anos. Para ser bem preciso, 32 anos. E você tem muito problema de retrabalho. Porque por mais que você fale para o cliente, esse material aqui é material comercial, você vai conseguir fazer, mas não existe almoço grátis, né? Não existe. E aí a expectativa, a realidade vai embora, né? Porque assim, no fim do dia, todo mundo quer a madeira o mais homogênea possível, né? Ele quer o efeito da madeira, mas ele não quer uma madeira rajada, né? Uma branca, uma clara, outra escura. E aí, quando você vai para o comercial, acaba acontecendo isso, né? Fora a questão da manutenção, né? Fora a questão de não estar seco adequadamente, né? Ou seja, gerar muito mais... O retrabalho não é se, é quando.
Eu falo, meu cliente, não é se vai dar. Eu falo pro cara, não é se vai dar. Vai dar problema, né? A madeira vai trabalhar, ela vai encolher, ela vai empenar, principalmente em teto, né? Porque a pessoa acha que a umidade é só a que vem de baixo para cima. Tem a de cima para baixo, né? Você está colocando debaixo de uma laje, então lá em cima está aberto, tem um outro piso, vai vir a umidade da laje, né? Então você tem que saber. E a madeira, ela troca umidade constantemente com ar, por isso que ela trabalha. Então, assim, eu fico feliz quando chega o projeto para a gente orçar dos escritórios, mas eu gostaria muito mais, assim, se todo o projeto fosse conversado com a gente, no sentido, pô, Silveira, eu tô querendo fazer isso aqui assim, assado, o que você sugere? Olha, o outro consultor lá, olha, vem aqui para a gente bater um papo, né? Então, quando chega para mim, já chega pronto, então, quer dizer, eu tenho que me adequar àquilo ali, né? E a empresa Rodapé.com, o Triângulo, ela nunca falou aquilo que o cliente quer ouvir. A gente fala o que o cliente precisa ouvir. Afinal de contas, nós somos especialistas, né, Silveira? Somos É nossa especialistas. responsabilidade técnica, né? Eu sou um vendedor de produto, mas sou muito mais um vendedor de serviço. A minha empresa se preparou para isso, né? Entendeu? A gente brinca, né, que a gente faz o óbvio bem feito, que é entregar com honestidade. Mas é um óbvio bem feito que o mercado não está muito disposto a fazer. Por quê? Porque declina para a questão de preço. Eu brinco sempre assim, comigo lá, o cara quando compra comigo, ele vai ter prazer depois que ele pagar. Entendeu? Depois que ele pagar. Pagou mais caro, mas ele vai ter prazer depois. Agora, hoje o cara quer ter prazer na hora da compra. Pagar mais barato. O cara quer ter prazer na hora da compra. E não existe isso. Pelo menos no meu negócio não tem. Né? A nossa empresa se projetou no mercado por conta disso. Trazer um produto de primeira qualidade para poder se adequar ao meu serviço, à minha prestação de serviço. Problemas nós temos? Temos, né? Mas tudo é muito previsível, né? E aí, muitas vezes o cliente nem percebe que teve, né? Eu tenho isso comigo. Primeiro lá, eu e Paulo é assim, a gente somos dirigentes da empresa, mas que nós levantamos o bumbum da cadeira para trabalhar, certo? Eu acompanho toda a medição, toda a parte de venda comercial e o Paulo acompanha toda a parte de vistoria, você sabe muito bem lá, né? O Paulo é o que faz a vistoria de obra, nós não largamos mão, nosso negócio é muito artesanal, então não dá para você ainda ter confiança de largar assim na mão e falhar alguma coisa ali, porque tudo é muito caro, qualquer erro é muito caro, né? Tá entendendo? Então, quer dizer, antes nós brigávamos, Wander, com o meu concorrente, que ele fala que ia entregar tal coisa e não entrega, a gente sabe que não entrega. Então eu tentava fazer isso. O cliente, quando chegar na minha mesa, tentar, sem falar mal, lógico que isso não existe, mas hoje não, eu tenho que convencer o cliente, porque a gente não vende, nosso público são pessoas instruídas, são pessoas que têm um nível bacana, eles sabem muito bem interpretar tudo, mas só que ele é um público que hoje quer escutar, sabe, o barato, né? Então esse é o meu desafio lá com toda a equipe de venda, de não se declinar a isso, né? Tipo assim, ó, vamos conversar, vamos, como até o Aleandro falou, veja o que você quer e a gente vai adequar. E eu brinco também, Evandro, você falou um negócio, pô, compra um tapete caro, para que eu preciso botar um piso muito caro? Eu até brinco, se você põe meu piso de madeira, você não precisa gastar com tapete, porque o meu piso já vai ser, modéstia à parte, já vai... já é decorativo. Esse, né? Cada escolha uma renúncia, foi a forma que a gente viabilizou nossa primeira obra, que a gente chama de piso no teto, que é o quê? Ou seja, a gente usa a madeira estruturada dele, não como piso, mas como forro. E o cliente chegou lá, que ele tinha visto isso numa casa de um amigo e que ele queria isso. Aí eu falei para ele, cara, deixa eu te explicar um negócio. O budget que você tem, famoso cada escolha uma renúncia. Cara, se você vai investir, né? Era uma casa com pé direito relativamente baixo, né? Então, assim, ele fez certo, né? O arquiteto também, em especificar aquele material. Por quê? Porque a ideia da casa era uma casa mais horizontal, então o pé direito era abaixo, a madeira estava muito próxima, muito latente. Falei, cara, você vai gastar, você vai chamar tanta atenção, esse forro, ele vai fazer tanto parte dessa arquitetura, dessa primeira impressão de quando a pessoa entra na casa, que não justifica você ter um piso caro e um forro caro. Sim. Então o que ele fez? Na verdade, ele tirou uma verba que ele tinha do porcelanato, investiu, já ia gastar em tapete, gastou, mas em tapete investiu no forro. Então, assim, mas se você tivesse, vamos imaginar,
Se você fosse aquele vendedorzão raiz e fosse lá falar pro cara, não, vou te fazer um preço melhor, você leva o piso e já leva o forro. A verba não ia dar. A gente que tem essa relação mais próxima com o cliente, né? Vamos dizer assim, uma das coisas que a gente mais quer estabelecer no começo da relação com o cliente é o seguinte, olha, o gestor de obras é o seu procurador daqui para frente. Isso aí. Né? É ele que vai te representar, é ele que vai te defender. Então, assim, você pode até mentir para os outros, mas para mim você tem que contar o quanto você tem. Né? Então, a hora que ele conta isso, você já começa a falar, pô, vamos achar a solução. Você quer o forro? Quero. Então, vamos abrir mão, né? Tira uma parede de pedra dali, vamos diminuir a verba do porcelanato e investimos no forro. Agora, se você não faz isso, o que acontece? Você inviabiliza. Inviabiliza tudo. Evandro, eu percebo também, assim, vocês concordam comigo, existem alguns nichos, alguns segmentos que o cliente ele vai preparado, mais exposto a gastar mais. Sim. Movelaria, móveis solto, automação, talvez o Aleandro, talvez um pouco, porque mexe um pouquinho ir lá na loja, especificar. Sim. Agora o produto nosso que é mais funcional. Quando é funcional, o cara assim, não é estético. Exato. É lógico que hoje é uma soma do estético com funcional, mas aí ele compara você que é estético e funcional com outro que é só funcional. Exatamente. Aí não há... Aí o desafio torna-se maior, porque você tem que mostrar para ele que aquele é diferente aquele produto. E assim, a gente fala muito de produto, Evandro, mas uma coisa que o Silveira falou é importante, que é o lastro, que é o pós-venda. Eu acho que uma empresa, para atender no alto padrão, não é só entregar um bom produto, mas sim ela ter um lastro. E o que é o lastro? O lastro é poder pegar o telefone e te ligar a qualquer hora e você está lá prontamente para atender. É você resolver o problema, resolver a dor e depois ver o motivo daquilo ter acontecido, né? A gente tem na Temper Valley um desafio muito grande de, no máximo, em 48 horas, a abertura de uma ocorrência, a gente tem um compromisso de voltar lá e resolver. Isso é alto padrão. Então, a gente muito preso em cima de produto e esquece que, às vezes, o cliente está contratando você por uma casa que ele vai morar durante 20, 30 anos e que ela vai ter manutenção, né, Evandro? Sim. E contar com uma empresa que tem lastro, eu acho hoje, isso também é ser alto padrão. Eu não tenho dúvida que o meu principal cliente hoje, né, o cliente que mais me gerou obras, ele começou a ser meu cliente porque ele era meu amigo, né, e eu tinha uma relação de tipo assim, amigos, negócio à parte, pra você não ser o chato do clube, né? Compra aí, né? Então assim, sempre, até hoje, eu ainda mantenho essa relação muito separada. Até que chegou um dia, ele falou, putz, cara, a minha arquiteta que tomou conta da minha obra, não tô com um problema na banheira, ela não consegue resolver isso, aquilo. Eu chamei o Rosalvo, meu sócio. Falei, Rosalvo, vamos lá para ajudar, vai, cara. O cara é meu amigo, né? Não é nosso cliente, mas é meu amigo. Cara, o Rosalvo foi lá, resolveu. Chegou uma hora. Hoje, se ele for trocar a lâmpada, é modo de falar. Mas eu já fiz serviço para ele, que é a história do atendimento. Que é o quê? Putz, você pode ir lá trocar um ar-condicionado no meu apartamento na praia? Cara... Eu não faço isso para quem não é cliente. Agora, para quem é cliente, você tem que fazer, cara. Você tem que se relacionar. Né, Evandro? Reciprocidade, né? É a dor. Você tem que matar a dor dele. Ou seja, né? Você tem que estar junto para todos os motivos. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele não era meu cliente e por uma falta de manutenção da gestora da obra anterior, ele virou meu cliente, de repente, por eu me negar e fazer uma troca de um ar-condicionado porque é longe ou porque não dá dinheiro, pode entrar um outro que vira o cliente. Então, esse relacionamento, essa recorrência, né, essa construção de marca, porque no fim do dia o que a gente está falando aqui, de tudo é o seguinte, cara, você tem que ter uma marca reconhecida como alto padrão, que não deixa problema para trás, ou que resolve os problemas que teve, né? E assim vai. É um brand, né? Se posicionar, esquecer um pouquinho do concorrente, entender que ele vai existir sempre e não dar muita confiança, porque senão você não consegue mostrar o valor agregado que a sua marca vai poder entregar. E outra coisa também é essa questão da otimização, né? Que nem, por exemplo, eu acho que dificilmente você consegue fechar uma casa inteira em Infinity, né? Ou seja... Não sei, mas é difícil. De fato é difícil. Então, o que acontece? Fazer esse mix para você justificar um investimento, sei lá,
putz, ó, você vai ter um produto muito melhor, vai ter um investimento 20% a mais. Sim. Tudo bem. Agora, né? Então eu uso aqui, no seu gourmet eu uso Infinity, na outra... Vou usar uma linha de combate, uma linha de combate comercial, né? Porque isso também é importante saber, Claro. né? Isso é importante esclarecer para o mercado. Né? Porque quando a gente se posiciona como alto padrão, você também tem que mostrar que você não é só mercado de luxo. Sim, Né? sim. Porque senão, outro dia chegou o cara, sei lá, uma casa num condomínio X. Ah, mas eu não sabia que você fazia a obra desse tamanho. Eu falei, não, cara, deixa eu te explicar. Se é gestão de obras, né? Eu estou fazendo hoje uma gestão de uma obra de uma sala comercial de 40 metros quadrados. Cara, Exato. o meu negócio é gestão de obras. Sim. É lógico, eu prefiro fazer, é mais interessante para mim fazer uma obra de 500 metros? Mas o cara, para ter um escritório de 500, ele começa com um de 40, né? Sim. Né? Vamos dizer assim. Nada impede, né, Nada Evandro? impede. Então você tem que ir fazendo. E esse mix você também faz lá. Fazemos sim. A gente tem a nossas... Eu tenho 2 linhas próprias hoje, né, Evandro? Tem a Infinity, que é uma linha classificação premium, uma linha de altíssimo padrão, e tem a Prime, que é uma linha também minimalista, também com dreno, que ela nasce justamente de uma dor, de uma necessidade atual dos arquitetos de terem umas linhas minimalistas com dreno. A gente mandei fazer alguns perfis, e hoje são nossos perfis, são patenteados por nós, é uma linha exclusiva chamada Prime. E é uma linha que vai bater de frente com as principais linhas de mercado, altamente competitiva. Então, a gente conseguiu, através de uma linha própria, trazer um diferencial também e ser competitivo. Entendi. Legal. A gente escuta, né? Pelo menos assim, tem as fases de acabamento, né? Que a gente brinca lá. Acabou o dinheiro, acabou o tempo e acabou a paciência. Acabou tudo. A gente né? pega essa fase do No cliente. finalzinho, né? É verdade. Eu vendo pro cara até lá no, O meu nos cara 30... chega no final, cara. Pois Já é. não tem. Só que assim, eu falo assim, a gente ali, muitas vezes a gente fecha contrato com o cliente, tipo vendendo 4 itens para ele, né? Tipo o piso, o forro, a escada, né? E o deck, né? Porque a gente consegue, muitas vezes, colocar na cabeça do cliente o seguinte, você está comprando, deixando de administrar 4 tipos de serviço na tua casa que é muito, muito trabalhoso, que são todos artesanais. Você não sabe o que é você administrar um forro de madeira sozinho. Então, Você comprar o material e contratar o cara não vai parar de te ligar, de mandar um WhatsApp para você. Por quê? Você trabalha hoje você vai colocar o forro, você trabalha o teu marceneiro, o eletricista da obra, o cara da iluminação, o cara da automação, o cara do ar-condicionado, o cara das esquadrias, certo? E o cara fica parado em cima lá do andaime esperando dizer o que você quer que eu faça. A gente não. A gente liga, a gente quanto à vistoria, a gente faz tudo. Então, quando o cliente entende isso, que ele não vai administrar a obra. Ele não tem noção disso, Ele não né? está contratando um instalador que no dia da instalação eu vou passar o telefone para você, liga lá para o Rodrigo lá, que ele... Não, você está falando com a Josi. Josi é minha dedicada. Entendeu? Tudo você fala comigo, com a Rodapé.com, você faz um contrato de serviço comigo. Então, quando a gente começa, quando a gente tem esse tempo de passar isso para o cliente, o cara, putz, é verdade. Porque o cara vai deixar de atender o cliente dele, o paciente dele, o aluno dele, para vir, para não ter que administrar a obra. Então, ele pensa, ele fala, não, realmente, está valendo a pena. E quando você põe no preço, o meu preço de administração de obra não chega a 10%, Evandro. Se você põe o preço do produto e o meu preço de administração, não chega a 10%. Então, o cliente vê aqui, realmente, né? O negócio está vantajoso. Porque, assim, o cliente sempre reclama, dificilmente do produto, 90% do serviço. sim. Na hora de ele comprar, ele valoriza o produto e não valoriza o serviço. Então, nós temos ali um desafio na Rodapé.com de falar para o cliente, para aqui, né? Olha só o que você está fazendo. Forro não é só aquilo que está pronto. Atrás do forro tem uma estrutura, né? Essa madeira da estrutura tem que ser uma madeira boa também. Os elementos de fixação desse produto no teto não é algo simples. Você vai encontrar a estrutura metálica, você vai encontrar telha, você vai encontrar concreto. Entendeu? Isso tudo está aqui, entendeu? Então, você não está comprando só o forro instalado, você está comprando 7 itens. Então, é um desafio para nós, que trabalhamos com mão de obra, de fazer o cliente parar, porque hoje tudo é muito líquido, muito instantâneo, todo mundo quer que você passe uma proposta de 200, 300, 400 mil reais pelo WhatsApp. Eu não faço isso, não tem como. Cara, porque, sabe, é loucura. Personalizado. Loucura. O cara vai comprar A gente um lá carro... não manda orçamento mais
com esse ticket médio a gente não manda mais. O cliente tem que ir até a fábrica, ele tem que ter a percepção do que ele está comprando. Isso senão a gente descarta na primeira... Eu tenho cliente, às vezes, que ele faz lá, ele pega o Excel, coloca lá empresa A, B, C, D, aí ele pega o preço unitário de cada empresa e cria uma quinta coluna chamada F. E vai colocando o menor preço de cada empresa que ele olhou e chega num valor lá que só ele inventou. Não, Rodrigo, a gente brinca lá Isso que a não existe. Rodapé.com, a gente dá uma assessoria gratuita para o cliente, para ele fazer a obra dele. Porque a gente já tentou até não fazer isso porque está dando de lambuja, mas não tem como. A gente que trabalha assim profissional, de forma profissional, não tem como. A gente a gente já se incomoda de não passar certas informações para o cliente. Nada que prejudica. Tem coisas na venda que você omite para que aquilo não vire oposição, seja problema. Quem sabe que aquilo não é problema. A omissão de coisas que não venham trazer problema para a obra não é problema. Você não pode omitir coisas que venham a ter problema, principalmente quem está lá construindo, fazendo a parte de projeto de construtivo, né? Mas assim a gente passa tudo discriminado, tudo com os detalhes, para o cliente entender que o que ele está comprando não é só um forro de madeira, não é só uma tábua de assoalho. Só não me estendendo muito, mas assim, quando a Rodapé.com foi criada, o nome Rodapé, por quê? Porque eu e o Paulo, a gente quis trabalhar só com perfis, só com acabamento, a gente não queria trabalhar com piso. Porque até então eu trabalhava com o melhor piso que existe no mercado, que existia no mercado, e que dava muito problema. Então eu não quero mais trabalhar com isso, vamos trabalhar só com acabamento. Rodapé, guarnições e tal. Aí foi quando nós conhecemos a Triângulo, né? Que tem até hoje na minha camisa, que é um parceiro. E eles tinham acabado de investir em torno de 10 milhões de reais na fábrica. Inclusive, investindo em máquinas, né? Máquinas da Burkle, uma alemã. A Triângulo é a única no Brasil e no mundo que tem a linha de fabricação, de acabamento e embalagem todinha da Burkle, né? É uma máquina que é, como você falou, precisão, né? Para corte de madeira. Então eu falei assim, se os caras investirem em plena crise, 2009, aquela crise dos Estados Unidos, explodiu a gente aqui em 2009, 2010. Eu falei assim, como que esse cara está investindo nisso? E em certificação, que a madeira da Triângulo toda é única no Brasil, inclusive certificada de verdade através de manejo florestal. Isso aí você tem todos os diplomas lá, você baixa tudo no site, o inventariado, tudo, né? Eu falei assim, se esses caras estão já nessa, né? Então, vou a fundo, né? E o Paulo falando, vou a fundo. E nessa, era um produto que tem um valor agregado alto, né? Então a gente foi se preparar como trabalhar. Aí nós ficamos sabendo que nós estávamos inseridos no mercado de luxo. Sim. Para trabalhar com aquilo lá. Então nós fomos ver como é que é o mercado de luxo. Mercado de luxo você usa o mercado de luxo, você aplica a expertise para um projeto de 40 metros quadrados e um de 400. A questão aí não é se é a quantidade que o cara está comprando, que ele está gastando 1 milhão contigo ou 100 mil reais ou 10 mil. Não. É tudo. O atendimento ele tem que ser igual para todos e o cliente ele tem que perceber essa fineza de trato, de produto, de entrega, de todos. Né? É um contexto. Isso é um contexto. E depois que você entra nessa, cara, você não consegue sair. Sim. Porque, é tão bom. É Sim. tão bom. Porque tudo dá certo, entendeu? Aí você fica naquela, não, vamos declinar agora, né? Que a gente está passando um período aí bem grande de só preço, internet, compra tudo para internet. Aparece muita oportunidade, né? Mas é manter firme ali e fazer com que o mercado entenda que o teu negócio é isso aí, né? Evandro, ainda falando de pós-venda, falando de entrega, eu acho que vale a pena destacar também que a Temper Valley entrega hoje para os clientes que compram com a Temper Valley um caderno executivo. A gente sabe que tem um delay muito grande, você sabe disso? Sim. A gente fornece o contramarco e do contramarco até a instalação, a gente tem delay aí de 6, 7, 1 ano às vezes, né? E o bacana é que o material está comprado, separado. Você já foi na fábrica, Você já viu. Eu tenho um cavalete lá de 108 metros lineares, com um perfil vertical guardado. Fica separadinho esse material. Então, quando ele vai lá, ele tem a credibilidade que o dinheiro dele foi empregado para comprar o material dele. Separadinho. Exato. E, além disso, a gente fornece para o cliente, na época de fazer, produzir, como tem esse delay longo que eu te falei, a gente faz um caderno técnico, Evandro. O que é o caderno técnico? É falar assim, Evandro, você comprou comigo faz 8 meses. Vamos repassar aquilo que você comprou? Você vai ter a vista da sua janela em perspectiva, em planta, vai ter lá o tipo de cremona, de puxador, cota de peitoril, tudo desenhado por uma equipe técnica para você validar para depois a gente cortar. Então, aqueles errinhos básicos de lado de abertura de folha, abre para a esquerda ou para a direita, qual que é a cota do puxador, hoje não tem mais isso, porque a gente consegue, através de um caderno técnico, que
que o cliente assina, ou o construtor assina, bem fácil, bem didático. Lá fala o tipo do vidro, a cor do alumínio. Parece simples, parece, mas como tem um delay muito grande entre a compra e a instalação, a gente faz um repasse para o cliente. E aquilo lá, se vira um dossiê para o cliente guardar, porque a gente bate um carimbo de entrega e para ele, caso ele venha alugar a casa, ele pode até entregar aquilo lá. Se um cliente ligar para mim hoje e falar assim, Rodrigo, página 3, o contrato tal, eu sem ir na casa do cliente, eu puxo o vidro que foi comprado, a maçaneta que foi instalada, de qual fornecedor, e consigo pedir a reposição imediatamente, porque eu tenho todo um histórico salvo na fábrica. Então, esse caderno executivo, o que trouxe para a gente de melhoria em relação a retrabalho, isso é um diferencial nosso, fantástico, ninguém faz porque custa. Sim. São 7 cadistas que ficam na área lá de projeto do Temper Valley. Mas tem uma entrega, Leandro, que é fantástica, porque o cliente vê. Alguns veem, né? Infelizmente, sim, outros ainda não, sim, mas a grande maioria consegue perceber o valor agregado que isso entrega. Né? E assim, o cliente, ele está sempre, né? Eu acho que algo muito atual é a questão do cliente buscar sempre a maior solução possível no mesmo lugar. Né? Vamos dizer assim, então ele vai resolver a questão de esquadria dele, acabou aquele negócio. Tipo assim, então ele vai fazer as esquadrias em tal lugar, o brise em outro lugar, o portãozinho lateral em outro lugar, o guarda-corpo em outro lugar. Ou seja, ele está sempre buscando, até a gente como gestor, busca o quê? Uma solução, né? O maior número de itens com o mesmo fornecedor. Vocês também fazem isso e no fim do dia, né, olha, eu acho que essa nova versão da Obra Fácil acaba sendo isso, né? Vamos dizer assim, eu fui lá para comprar louças e metais e sair com um lixeiro de inox, né? Vamos dizer assim. E aí, com essa história agora de ter piso, revestimento, conta um pouquinho dessa estratégia de vocês, né? E o que o cara encontra na Obra Fácil. Né? Até aproveitando, tem mais um complemento que até acho que você vai ficar contente sobre a loja de Tatuapé que a gente vai fazer a festa de inauguração, né? A Obra Fácil tem 20 anos, especialista em Deca, metais e louças. O nosso principal fornecedor, que a gente é o maior cliente de Deca, metais e louças do Brasil, foram fazendo aquisições de empresa, Portinari, Ceusa, a Duraflor acabou passando também para a Dexco, que é do grupo, a Duratex, né? A Castelato também. Então, como o maior cliente de Deca, normal que, né, vocês representem a cadeia inteira. A cadeia inteira, a gente acaba vendendo também. Então, as lojas que não tinham porcelanato foram reformadas, a de São José, e as novas já estão nascendo dessa forma. A gente acaba oferecendo uma solução mais completa para os nossos clientes. Ele chega lá ainda, né, como é recente, ele ainda chega lá no metal e louça, normalmente ele já comprou o porcelanato. Aí cai num comentário que você fez aí, de produto que é funcional e produto que é estético. O metal e a louça é estético. O revestimento nem tanto, né? Ele também é estético, só que ele é roupa. Depois de assentado, né? Beleza, aí o cara pode escolher um desse, pode escolher um do outro, e beleza. Agora, a louça faz diferença, o metal faz a diferença. Então, dentro da Obra Fácil mesmo, a gente tem hoje esse desafio de mostrar a qualidade que a de Portinari você usa, né? A gente entrar um pouquinho antes na obra, né? Porque se a gente fica um pouco mais conceituado em revestimentos cerâmicos, o cliente entra antes, daí já vai ver a louça. E antes ele estava entrando só na parte da louça. A grande novidade é que uma das nossas lojas de São Paulo, lá na Anália Franco, no Tatuapé, amanhã a gente, inclusive, convidei o Evandro, estão todos convidados também. A gente vai fazer a inauguração, que essa loja dobrou de tamanho e ela passou a ser praticamente uma Tramontina Store. Então, dentro dela, além do que a gente já trabalha com Tramontina, que é a parte da fábrica Tech, que são cubas, são monocomandos, eletros, coifas, cooktops, entrou a parte de utensílios, panelas, talheres, toda nessa loja. Então, ela aumenta a Obra Fácil do Tatuapé como um case inicial,
com esses produtos. Que até na parceria com o Evandro, ele acabou, né, a gente acabou fazendo um negócio com essa parte também. E aí o que eu percebo? Né, alguns arquitetos parceiros nossos estão fazendo alguns projetos entregando só a chave. Entendi. Entendeu? Entrega só a chave, com utensílio, com tudo. Né? A gente está chegando nisso daí, inclusive esses produtos já estão subindo hoje para o site, mas em loja física só na do Tatuapé. Mais um passo. Cada vez mais, né? E assim, e tudo começa no famoso especificador, né? Vamos dizer assim, o outro assunto que eu queria puxar, né? Que é um pouco, não polêmico, mas puxar um pouco a sardinha pro meu lado aqui, pro nosso lado, ou não é a sardinha, o holofote. Qual que é a verdade? O que eu percebo é o seguinte: todo mundo faz de tudo para se relacionar com o arquiteto. Sem dúvida. Todos os fornecedores, tudo isso, tudo aquilo. Só que se você não construir a sua marca com o construtor, com o gestor... Concordo plenamente. Ele te muitas derruba. vezes tem ainda mais poder de decisão do que o próprio arquiteto, né? Tudo depende do... Quando a gente fala do funcional, o cara vai escutar o gestor, o construtor. Funcional, sim. Entendeu? Quando a gente está falando da função, a diferença que o produto tem, a questão de contratar já com instalação ou não, certo? Ou seja, ele vai escutar isso. Então, é assim que nasce o Constru Clube. Por quê? Porque a gente entende o seguinte: não são relacionamentos... como é que se diz? Não existe competição, mas sim... trocas, né? Trocas. Um é complementar ao outro. Complemento. São complementares. Por quê? Porque, assim, se eu tenho um fornecedor, certo? Onde ele se relacionou com o arquiteto especificou aquele produto, certo? Hoje, se o arquiteto especificar o piso no forro, eu vou falar, cara, você não vai ter manutenção, você não vai ter isso, não vai ter aquilo. Por quê? Porque eu já me relaciono com você e eu, como construtor, entendo isso. Certo. Agora, se eu pura e simplesmente olhar preço, o construtor vai chegar e falar assim: nossa, doutor, mas por que você vai pagar mais tanto? Eu tenho um outro amigo meu lá que faz lá no outro, só que no outro fica o pino aparente, tem que invernizar, né? A linha de esquadria. O que a gente mais defende hoje, né? Linha de esquadria. Você quer que o piso externo esteja no mesmo nível do piso interno, você tem que contratar uma empresa que tenha um sistema de drenagem eficiente. Você não tem que realizar um sistema de drenagem. Você não tem que... Não é função do construtor, nem do arquiteto, nem de ninguém. Exatamente. Fazer o quê? Fazer no fim do dia, vai fazer uma gambiarra, uma adaptação. Sim, uma adaptação para você poder drenar essa água. Então, assim, quem quer o piso de fora no mesmo nível do piso de dentro é o cliente. E para isso existe um custo. Não adianta tentar fazer, vou pôr uma baguete, vou pôr... Você entendeu? Não adianta você fazer isso e chegar lá na frente e ter problema. Então, assim, a mesma coisa é a questão do forro. Ou seja, todo mundo vai lá e ninguém calcula a estruturação do forro. Ninguém calcula o entreforro que vai ter que ficar. Tem lugar que não dá para colocar, tem lugar que para colocar vai custar muito mais caro porque você tem que estruturar e assim vai. E entendeu? acontece, Evandro, que assim, para que as lojas que trabalham com multimateriais e concorrem comigo no mercado de alto padrão, o que é escondido, o que o cliente não pergunta, é aí que ele economiza. Né? Você faz uma estrutura com material mais frágil, com madeira de segunda categoria, porque está arriscando demais ter uma impregnação de praga. E dentro do forro você não vê. Você só vê a impregnação de praga agora que está caindo o pozinho na tua cabeça. Entendi. Só que quando chega nesse estágio, já era. Está totalmente condenado. Imagina você condenar a área 200, 300 metros. Né? E a questão da especificação, o que nós temos hoje é o seguinte: você até corre atrás para que aquele arquiteto, ou aquele engenheiro, ou aquele designer te indique. Beleza. Só que ele não está indicando você, ele não tem uma parceria fixa. Ele não tem uma parceria de um fornecedor, ele tem, no mínimo, 3. Né? Ele manda aquele cliente, ele vai em 3 lojas. Sim. Isso daí que é o grande
calcanhar de Aquiles nosso. Por quê? Porque a conversa na cabeça do cliente vai estar muito diferente uma da outra. Então, que ele fica vendido. Por quê? Porque o especificador, ele indicando as 3, ele está automaticamente outorgando, né? Dando ali, aval, né? Aval, que as 3 são boas. Então, eu chego para um cliente e falo, olha, esse pessoal trabalha... Mas foi indicado pelo entendeu? Esse é o grande lance. Então, cara, eu levantei a bola e vocês vão cortar, mas eu também vou polêmica, cortar. hein? Bola polêmica. Porque, na verdade, é o seguinte, a hora que ele indica 3, ele não se comprometeu com nenhum. Você entendeu? Então, assim... Entre aspas. Não, tudo porque bem. ele vai se comprometer com os 3. Isso que eu tô querendo. Ele vai se comprometer com os 3. Mas pro cliente, ele não se comprometeu com nenhum. Ele fala assim, cara, tá aqui, ó, esses 3 aqui são validados. Né? Ou seja, a minha grande discussão com os arquitetos que indicam a gente é o seguinte, cara, a tua melhor obra não fui eu que fiz? Foi. Então tá bom, cara. Então não adianta você não falar isso pro cliente. Porque senão o cliente vai chegar e vai falar assim, não... Os 3 estão validados. A partir do momento que os 3 estão validados, qual que é a única referência que faz diferença? O preço. O preço. Você entendeu? Só que eu tenho a maior estrutura, eu tenho o melhor acompanhamento, eu tenho maior investimento para poder ter isso, eu não consigo ter o menor preço. Não, Você entendeu? E a tua, o que vai na água para nós? A tua estrutura de atendimento que o cliente, desde a hora que ele para no teu estacionamento, entra na tua loja, usufrui daquele bem-estar que ele tem que ter, porque ele fica ali no mínimo ali 40 minutos comigo ali dentro, 1 hora, 2 horas, depende até mais. Já fiz reuniões ali, entendeu? De começar e terminar no outro dia, porque o cara estava comprando 4, 5 itens comigo. Pô, quando você especifica um fornecedor, eu tiro da administração do escritório 5 ou 6 administrações de verdade, porque eu assumo. Sim. Esse caderno que você falou técnico, eu tenho um SharePoint, que é aquela ferramenta do Windows, que a vistoria que eu faço na obra está no e-mail do cliente, está no e-mail até do arquiteto, se ele quiser. Tá entendendo? Então ele está sabendo tudo que eu fiz ali. Qualquer problema, é culpa da rodapé? Deixa eu ver. Você botou lá e não cumpriu. Não é. Então já elimina um monte de coisas. E para o escritório que nos indicou, seja de arquitetura ou engenharia, eu tiro aquela administração que o Evandro cobrou de 10%, 15% que ele cobrou para administrar, que é o valor normal de mercado, eu ajudo a ele a não ter que administrar, porque não administra mesmo, porque quem administra sou eu. O Evandro vai ficar se olhando ali, ó, tá ok, ô Paulo, ô Silveira, dá uma chegadinha aqui. Ele vai ter que ficar falando com o instalador. Não que não possa, né? Tá entendendo? Então, esse é o grande dilema nosso, especificar. Pô, legal, me indicou, meio caminho andado, graças a Deus, beleza. Mas depois é uma luta eu assim, ter que... Eu levo mais tempo, às vezes, desconstruindo um monte de problemas que o cliente teve, porque ele fica me comparando, olha, não quero que aconteça isso. Mas, ó, se você está vendo a diferença de preço, não existe almoço grátis. Você está pagando ali, está 30% mais barato. Você acha que ele vai fazer a mesma entrega? Vai entregar a mesma coisa? Eu acho que o que o Evandro quis dizer é o seguinte, vai ser natural o cliente pedir para o arquiteto 2 ou 3 empresas, né? Sim. Mas talvez o que falta, né, Evandro, é o arquiteto fala assim, ó, tem a empresa A, B e a C, mas a A, eu tive uma maior experiência, eu ligo lá, a gente resolve. Ele vai te cobrar um pouco mais, mas vai te entregar mais. O cliente vai mais preparado e mais convencido de comprar com a A. Ele vai ter acesso a B e a C. Mais confiante. Mas né? o arquiteto fala o seguinte, ó, a empresa A, a empresa vai entregar um melhor produto, tem uma linha diferenciada, tem um forro diferenciado. Talvez esse empurrãozinho por parte do arquiteto faça toda a diferença e facilite para a gente também na hora de estar com o cliente na frente essa parte da negociação, de mostrar o valor agregado. Porque E o arquiteto ele tem que se posicionar, na minha opinião, que é isso que eu debato muito com eles, eu falo muito com eles, é o seguinte, você tem que se posicionar para você não ter pós-obra. Sim. É melhor para você, né? Cara, é melhor para você. Né? Não, porque se mão de obra fosse bom, assim, administrar mão de obra, todo mundo... Por que ninguém quer fazer mão de obra? Por que todo mundo vende e gostaria de vender só o material? Por que são poucas as que assumem mão de obra? Assumir mão de obra de verdade, assim, o instalador é meu, né? Não é do cliente. Não é indicação, eu que não é indicar. Tá entendendo? Não é pegar como todo mundo faz, vende instalado. No dia da instalação, ô Silveira, tô mandando o cara lá. O cara que se vira, né? se tem comprar
o contrapiso não está legal, se o forro está desnivelado, o cliente vai saber, mas agora que você vem falar, mas agora com a gente lá não, isso aí tudo é previsto antes, inclusive a gente bate muito de frente. É feita a gestão daquele cliente, Gestão. né? Eu tenho que falar por muitas vezes para o construtor, o que você fez aí não está legal. Entendeu? A gente vai ter que melhorar aqui. Eu falo, me indisponho às vezes, na boa, porque eu estou falando para o cliente, eu estou me servindo ali Para lá na frente não aparecer, né, Silveira? Você eu vai aparecer sou, lá na frente o problema. eu sou o gestor, o representante do cliente ali para colocar meu produto. Tá entendendo? Talvez nós dois carregamos com a gente um passivo, né? O Aleandro, acho que quando o cliente entrega ali a louça, o metal, ele... O meu é mais produto. Acabou. O nosso, vamos O Ale carregar vai um sair passivo daqui de... aliviado, vai falar, nossa, cara. O nosso é um passivo de 5, 10, 15, 20 Tem anos. gente que tá com mais problema que eu, né? Esse aqui vai falar, putz... E sabe o que acontece assim também, Leandro, Evandro? É assim, ó, esse nosso negócio, você tem que gostar. Eu adoro obra. Eu tô há 32 anos, eu adoro. Ó, você pode abrir meu celular ali, ó, se tem algum cliente me ligando. Não faço mais que obrigação, porque eu tenho pessoas por trás, é um investimento que eu faço muito grande, eu e Paulo ali, para isso. Mas, assim, é porque também a gente tem que gostar do que faz. Porque hoje você é empresário, você tem vários braços, né? Você tem várias coisas, né? Entendeu? E tudo dá pipoca, porque você não gosta de tudo, você gosta de ganhar dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro, mas dinheiro não é que eu estou filosofando. É trabalho honesto, levanta cedo para trabalhar e trabalha com produto legal e tem uma mão de obra honesta, é lógico que você vai ter lucro, tá entendendo? Mas eu não viso isso, tanto é que quem conhece a gente sabe que, por exemplo, tipo, materialmente falando, nesses 15 anos, era pra gente estar surfando aí, se fosse para trabalhar como todo mundo trabalha, mas meu negócio não é esse, o negócio do Paulo não é esse, é uma vida simples, né, de forma... digna, né? Honesta, mas assim, ter prazer no que faz. Isso é gostoso, porque quando a gente a gente faz a entrega da obra formalmente para o cliente, né? O cliente ou o gestor dele assina lá, não. O pessoal fala direto, dá esse testemunho, né? Esse testemunho dá pra gente assim, pô, obrigado aí, pô, vocês, pô, foi legal pra caramba aquele negócio. Porque a gente faz muita coisa que não é o não produto, sabe, Ivano? Você tem experiência, o peixe lá, o Rosalvo, a gente, pô, tá junto mesmo, sabe? Porque o cliente, ele não vê isso. Sim. Ele não consegue perceber isso porque ele não precisa. Mas a gente faz muita coisa na obra que, puxa vida, projeto que chega pra gente lá com altos problemas. Mas a gente vai lá, resolve, e depois que tá resolvido, tem ônus? Tem, mas quanto que custa? Isso aí é muito mas importante. Aí, o ônus é assim, a gente vê assim, não é que a gente tá sobrando dinheiro, não. A gente fala, não, vamos deixar quieto, porque vamos lá, né? O cara confiou na gente, tal. Isso é tão irrisório às vezes, né, Silveira? Não é que seja irrisório. E, tipo assim, não vale a pena, né? Não vai gerar um ônus tão grande. Tem mais benefício você assumir, né? Isso a gente coloca. Coisas a gente faz. Nossa. Não, mas isso tem um centro de custo nosso que a gente coloca isso lá. Eu acho importante mensurar. Tem um centro de custo, porque eu coloco isso aí como o quê? Esforço de marketing. É o esforço de marketing. E o esforço de marketing é um negócio... Então. É um investimento em marketing, porque é uma coisa que o cliente ele não sabe o que está acontecendo. Só que, a gente sabe que aquela não cobrança, tá entendendo? Tipo assim, não vai trazer problemas ali na hora de você, no final de obra. Todo mundo tem uma continha, o cliente, porque muita coisa que não é prevista, né? Mas o cliente tem o conhecimento disso aí, né? Que geraria um custo, né? O que eu falo? Olha, teve isso aqui, tal, mas tá pronto. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E eu vou além, ô Silveira. Você não tem ideia do valor, que não é monetário, a gente não consegue palpar no primeiro momento, mas hoje numa rede de relacionamento, onde que todos os condomínios têm aí o WhatsApp, um indica pro outro, um colega conhece o outro que está construindo, ele vai indicar a rodapé para um outro cliente, que é imensurável aquilo que você deixou de gastar, que você pôs no seu bolso, quanto vai retornar de uma indicação, né? Não, e assim, eu falo assim, porque depois da obra pronta, concluída, eu vou ficar ligando pro cliente, ô Rodrigo, será que você não deixa filmar a tua obra lá, tira uma foto? Ele não tem obrigação nenhuma de deixar você fazer isso na obra. A obra é dele. Né? Mas, pô, e enche o saco do cliente, porque você tem que ficar ligando com ele, agendando, o cara tem que estar lá esperando você, entendendo? Então, o que eu faço? Ó, isso aqui aconteceu, mas, ó, fica tudo bem, porque, pô, a tua obra tá linda, vai ter um portfólio legal pra gente, certo? E depois, quando você pediu uma contrapartida, o cliente fala, pô, o cara foi legal. Me ajudou, né? Porque foi custo, não foi barato, não. É coisa tudo em obra, qualquer coisinha é muito caro. Aí o cara chega e fala, não, os caras são, profissional, vamos lá. Tá entendendo? Sim. Então... Mas assim, uma coisa que eu vejo que vocês três têm em comum, né? E eu vi que uma dor que você... Eu imagino que uma dor que você tem
até para a gente finalizar, o que é? Eu bato muito em você ter um processo comercial, um processo de marketing e vendas, que exista um processo. Né? De novo? Agora não vou cortar para enxugar, agora vai ficar assim. Agora segue. Brindou, cara, brindou aqui, ó. Brindou, faz parte. E dentro desse processo de vendas, o que é? O impacto do cliente, o impacto com o preço total, ele às vezes ele te ajuda, que nem você falou. Putz, vou trazer toda uma solução aqui, então já vai deck, já vai forro e já vai piso. Ou, às vezes, você precisa fracionar para que ele possa absorver, né? Ou até deixar para fazer algo depois, né? Eu acho que o grande vilão do seu processo de venda é o Breeze, né? Vamos dizer assim, ó, todo mundo quer colocar, né? Mas é um material elaborado, é um material bonito, mas é um material caro. Você hoje, no seu processo, você trabalha com ele separado ou com ele no mesmo pacote? Boa pergunta, Evandro. Assim, o Breeze, ele independe da otimização, né? Quando a gente fala de janelas e portas em esquadria, eu falo pro cliente, lembra de tudo, coloca tudo, desde a casinha do cachorro, casinha do gás, porque vai entrar num processo de otimização do aproveitamento das barras. Entendi. Agora, o Breeze não conversa com as esquadrias, então ele pode comprar num segundo momento que não vai onerar, porque não teve uma otimização nos Breeze. Porém, entretanto, todavia, quando o cliente fecha um pacote maior, a gente entende que é um projeto maior que requer, de repente, um desconto, uma tratativa diferenciada e convence ele de colocar dentro de um mesmo pacote, até para ele não ter o descasamento da entrega. Sim. Porque, veja, se eu forneço as esquadrias e ele não compra o Breeze, vai comprar num segundo momento, não vai ser entregue juntos. Sim. Se ele compra tudo no pacote, só a gente faz uma condição privilegiada, mais alongada, para ele poder comprar tudo e já instalar as esquadrias, na sequência o Breeze, como aconteceu naquele cliente de Jacareí nosso em parceria. Então, porque eu acho válido também, porque é o seguinte, existe o cliente que vai fazer, e aí é melhor colocar no mesmo pacote. Exato. Mas existe o cliente que ele tem duas opções. Ou ele corta do projeto, ou ele deixa para um segundo momento. Então, tratar ele com uma estrutura separada, tratar ele com uma condição que pode entrar a qualquer momento posterior, eu acho que é interessante. Por quê? Porque a tomada da decisão da esquadria é bem no meio da obra, né? É bem naquele momento onde ele já gastou muito, mas ele não sabe ainda o que vem pela frente. No meio da obra, exatamente no meio. Né? E às vezes o Breeze, ele pode tomar essa decisão no final. Tipo assim, já fechei marcenaria, vamos dizer, se ele tem que escolher entre marcenaria ou Breeze, é lógico que ele vai escolher marcenaria. Não, mas agora já fechei marcenaria, já tô pronto para mudar. Putz, então vou comprar o Breeze. Vou fazer mais um carnê com o Rodrigo. Eu brinco que a gente tem que entrar na obra. A minha parte é acabamento, mas a gente faz a visita de obra bem antes, porque o cliente saber o quanto ele vai gastar e muitas vezes o cliente compra com a gente bem lá atrás, justamente para que no final de obra ele não deixe de comprar porque acabou o dinheiro dele. Eu brinco assim, que a gente tem que chegar na obra antes do cara da marmoraria, o cara das esquadrias e o cara dos móveis planejados. Porque esse cara, ele tira o dinheiro do cliente todo. E é na fase mais empolgante, né? Que ele tá lá, churrasco com o construtor, o cliente no começo de obra, né? Tudo felizão, né? Aí chega lá, tirou 50% do budget dele e gastou com isso. Aí quando chega para comprar o piso do Silveira lá da Rodapé.com, putz, não dá mal. O cara investiu uma fortuna no móvel que vai ficar guardado e depois ele vai ter que gastar uma grana para encher aquele móvel de roupa. Coisa do funcional e do estético. Até uma vez eu brinquei com um cliente meu, até que a gente acabou fechando o negócio por causa disso. Eu falei assim, fala o seguinte, investe, o pessoal da movelaria parceiro nosso não vai gastar o que eu vou falar, mas eu falei assim, investe na tua área gourmet, na tua cozinha, na tua sala que vai aparecer. E deixa lá pro fundo, lá que só quem vai ver é você, tua mulher e teus filhos. Compra o mais simplesinho, porque ninguém vai ver se você comprou X ou Y. E o cara falou assim, puta, é verdade mesmo. Eu falei, mas é verdade mesmo. Investe no piso. O piso, sim, o piso vai dar nobreza à tua casa toda e para sempre, né, cara? E o resto não, o resto você troca aqui, troca ali, né? Um detalhinho parecido, Evandro, eu sei que está precisando concluir, você falando da diferença de separar o Breeze, no nosso caso, é a sala de banho, né? Os banheiros, o pessoal escolhe monocomando, as cubas, as bacias, e os acessórios. Vai precisar de um cabide, de um porta-toalha. O pessoal, não, vou deixar isso para depois. Mas para acompanhar o que escolheu, né, de linhas bacanas,
seria ideal já colocar no pacote. pacote. Que daí a negociação vai ser melhor. É muito parecido. Muito né? parecido Muito mesmo. parecido. Não, é obrigatório Se não comprar, vem do mas- Mercado Livre depois. Exatamente. E aí daí já não é o mesmo padrão. Exatamente, aí vira o negócio todo quadradinho, É, todo com um exatamente. designer, com o outro lá, a argola lá. Exatamente. Mas tá bom. Pessoal, foi muito bom falar com vocês, tá? A porta Foi rápido. tá né? sempre... Passa rápido, o tempo voa, né? A gente o nem tempo percebe. voa, né? Mas a porta tá sempre aberta para vocês, quando vocês quiserem vir, sugerir tema, ou seja, sintam-se em casa. A gente agradece Valeu? sempre. Valeu. Então tá bom. Obrigado pelo convite, Evandro. Obrigado, Rodrigo. Tamo junto. Abraço. Obrigado, Evandro. Valeu. Obrigado. Fechou. Show, tá Valeu, aqui. fechou? Valeu. Viu mais uma? Silveira. Falou, pessoal. Um abraço. Abraço. Valeu.